Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ponto de suporte. Eu vou falar um pouco sobre a fundamentação, sobre o que ele é. Eu acredito que seja a mesma coisa independente do software que tu estiver utilizando. E vou falar também da ferramenta de ponto de suporte do Wilcon. Então, vamos seguir aqui para o Wilcon. Bom, quando que a gente vai utilizar o ponto de suporte? O que ele é? Vamos fazer uma letra A aqui. Vou aumentá-la um pouquinho. Beleza. O que acontece? Se eu pegar um tecido, um Oxford, uma sarja, algum tecido firme, um algodão, e mandar bordar esse A que eu acabei de fazer, ele vai bordar normal, vai ficar perfeito, bonitinho. Mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter passado pela situação de vocês pegar um tecido um pouco mais fino, uma malha, uma camiseta, alguma coisa que dê de si com elastano e em que o bordado fica repuxado, fica feio, fica torto. É aí que entra o ponto de suporte. Bom, eu fiz aqui essa letra A hoje de tarde. Eu tenho uma Brother P770, é uma máquina simples. E eu gostaria de também ressaltar que não é preciso ter uma máquina de 20, 25, 30 mil reais para fazer coisa bonita. Mesmo as máquinas mais básicas, elas te permitem fazer muita coisa, muita coisa. Praticamente 60, 70% do que as máquinas de 20, 30 mil fazem. Bom, aqui eu gravei um vídeo mostrando esse A aqui, tá? Sem ponto de suporte, sem nada, simplesmente aqui o ponto cheio, sendo bordado em uma malha PV, que é aquela malha de camiseta. Bom, aqui começou o bordado, né? Nesse pontinho, ele seguiu ali até aquela ponta e veio vindo fazendo ponto cheio. Aqui, mais pro final do vídeo, vocês vão ver de pertinho que ele já tá dando uma repuxada ali no meio do tecido. Ó, aqui já repuxou, já ficou duas dobrinhas ali, bem repuxada, já ficou torto o bordado. Beleza. Então, isso vai acontecer se tu for fazer esses bordados mais grosseirinhos, como essa letra bem grossa aqui, ou algum bordado... Isso, bom, vai variar muito, mas é aí que entra o ponto de suporte. Então, no Wilcon, a gente tem aqui uma ferramenta que se chama ponto de suporte automático. Tá? Que se a gente for aqui nas configurações do objeto, nas propriedades do objeto, a gente pode encontrar aqui ponto de suporte. Ó. Nesse caso aqui, ele ainda não está marcado aqui porque não tem ponto de suporte. Então, eu posso clicar aqui ou posso ir lá aqui em cima, aqui na compensação, no lado da compensação de encolhimento, né, na compensação de repuxo, a gente pode marcar aqui ponto de suporte automático. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui... Aqui tem algumas opções, né? Ponto corrido, ponto zigue-zague, tatame. Bom, vamos utilizar o ponto corrido. O que ele está fazendo aqui com o bordado? Por trás desse ponto cheio, ele não está fazendo nada mais do que passando, antes de fazer esse ponto cheio, ele vai passar uma linha de ponto corrido por dentro, assim. Mais ou menos isso. Que serve para quê? Para ir costurando o tecido na entretela por baixo e já ir criando uma caminha no tecido para o bordado que vai vir depois. Então ele vai, de certa forma, deixando a base do tecido mais firme para que não aconteça aquilo do vídeo que eu acabei de mostrar, em que o ponto cheio ele vai fazendo e já vai repuxando o tecido. Nesse caso, um ponto corrido, assim, um ponto de suporte de ponto corrido não vai resolver muita coisa. É um bordado bem grosso, bem grande.
O que dá para fazer, a gente pode criar aqui um segundo ponto de suporte, criar outro ponto corrido com outras medidas aqui. A gente pode configurar as medidas do comprimento do ponto, né, do espaçamento entre um ponto e outro, das margens. Então, a gente pode criar outro ponto desses ou para tentar deixar um pouquinho mais firme. Mas nesse caso aqui não vai resolver muito. Eu vou mostrar o que acontece. Aqui eu vou abrir o vídeo fazendo essa mesma letra A com um ponto de suporte de ponto corrido. Ó, ele criou todo o contorninho da letra primeiro e foi bordando. Beleza. Nesse caso, ele ainda não é suficiente, mas em outros casos, o simples ponto corrido ele vai resolver. Ele já vai segurar o tecido e não vai deixar repuxar. Bom, outra opção que a gente tem aqui, por exemplo, é o ponto zigue-zague. Certo? O que é o ponto zigue-zague? Ele vai por baixo fazer uma caminha zigue-zague, assim, ó. Mais ou menos isso. Vai criando por baixo da letra esse zigue-zague para tentar firmar um pouquinho mais o tecido. Certo? E é esse ponto aqui, ó. Ó. Ele vai criar uma caminha zigue-zague para tentar firmar o tecido e costurar o tecido na entretela. E depois vai receber o bordado em cima. Ok. Existe ainda a opção da gente então criar um ponto cheio, um ponto de suporte de tatame, certo? Que ainda ele é melhor ainda do que o zigue-zague. Por que a gente não vai usar sempre o ponto tatame? Se ele é mais cheinho, melhor. Porque em alguns casos ele pode acabar deixando o bordado meio grosseiro, meio duro, certo? Em outros casos, quando for bordados muito pequenos, letras pequenas, ele pode acabar fazendo uma maçaroca de linha ali, por estar colocando muito ponto em pouco espaço. Então, em alguns casos a gente vai usar o ponto tatame, em outros casos a gente vai usar o zigue-zague, em outros casos a gente vai usar o ponto corrido, em outros casos a gente não vai usar nada. E o que é uma outra coisa que vai ajudar e muito em não deixar o bordado repuxar em tecidos que esticam? Nesse quarto vídeo, eu estou mostrando o mesmo ponto zigue-zague de suporte, só que embaixo do bordado, em vez de utilizar uma entretela, eu cortei mais 3 camadas. Então tem 4 camadas de entretela por baixo. Ó. Dá até pra ver aqui que ele tá mais branquinho aqui por baixo, ó, porque tá com 4 camadas de entretela embaixo desse bordado. Bom, eu tirei uma foto aqui de como ficou. Vou abrir aqui no Paint. De como ficou os 4 bordados. Nesse primeiro aqui foi aquele bordado sem ponto de suporte. Então a gente pode ver aqui já que ficou horrível. Todo o tatame dele tá bem disparelho, bem feio. Aqui ficou tortinho. Toda a beirada dele tá torta aqui. Aqui ele desencontrou essa parte, desencontrou aqui de novo. Aqui desencontrou bem desencontrado aqui, essa parte aqui do A. Aqui embaixo ele repuxou o tecido aqui, a gente pode ver que repuxou aqui, repuxou aqui. Aqui também tá repuxado. Aqui ele criou quase que uns furos no tecido aqui. Horrível. No segunda opção aqui, ó, quando a gente fez com um ponto corrido só, ele não foi o suficiente, ó. A gente pode ver até que o ponto corrido passou por fora e o bordado acabou indo lá para dentro. Por que ele foi para dentro? Porque quando bordou essa parte aqui primeiro, ele repuxou o tecido para cá e depois foi bordar aqui, ó. Ficou desencontrado, ficou rígido também. Ficou torto. Ficou bem ruim. Bom, e isso aqui é só uma letra A. No momento que a gente for fazer um logo de uma empresa, numa camiseta aí, o resultado ia ser muito, muito pior. Ainda mais se fosse utilizado um ponto tatame, que ele é mais firme ainda, ele repuxa mais ainda o tecido. Bom, aqui nessa terceira letra A gente fez o ponto zigue-zague. Ele já ficou um pouco melhor, também, já ficou um pouco melhor que o ponto corrido, né? Já deu uma segurada a mais, mas ainda ficou um pouco torto aqui, ó. E aqui, mas o bordado ele já tá mais bonito do que sem o ponto de suporte, ó. Já tá mais parelhinho o ponto cheio.
E aqui na última opção a gente fez com 4 camadas de entretela. O ponto zigue-zague, 4 camadas de entretela. Nesse caso dessa letra bem grossa aqui, ponto cheio, ainda ia ficar mais bonito ainda se a gente tivesse feito o ponto tatame como suporte. Ele ia preencher mais e segurar mais o tecido para receber o ponto cheio depois. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de ponto de suporte que eu utilizei e que não foi o ponto tatame. Esse aqui eu utilizei o ponto corrido, ó. Ó, ponto de suporte, ponto corrido. Utilizei duas camadas de ponto corrido. Por quê? Porque esse é o bordado que eu fiz nas minhas camisetas da loja. Certo? Ele é um bordado pequeno. Ele tem 9 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. O que acontece? Se eu fosse fazer um zigue-zague aqui ou um ponto tatame, ele ia acabar deixando muito ponto, muito tecido, muita linha, ia acabar ficando grosseiro o bordado, ia ficar ficando feio. Então, o que aconteceu aqui? Tem 2 pontos de suporte aqui de ponto corrido. Então, o que a máquina faz? Ela vai passar aqui uma linha por aqui, aí depois ela vai vir por aqui, por fora, depois ela passa pelo meio, depois ela passa mais uma vez pelo meio, mais pro ladinho. Então ele vai criar toda uma camadinha assim e depois só vai fazendo o ponto cheio por cima. Então o tecido já vai estar bem firme com todo esse ponto corrido por dentro. Não vai deixar que aconteça nenhum repuxo do tecido. Bom, então é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Eu utilizo bastante ponto de suporte. Só que a gente também não pode abusar, tem que saber usar moderadamente. Então, para quem nunca utilizou, eu aconselho que vocês vão testando antes. Bordem um tecidinho lá, um retalho, para testar, para ver como é que tá ficando. Porque às vezes a gente acaba utilizando o ponto de suporte de forma um pouco abusiva, acaba deixando o bordado muito grosseiro, acaba fazendo uma maçaroca ali de linha que não fica legal. Então, é isso aí. Valeu, obrigadão.